Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Educa Brasil. Eu sou a professora Dinamara Machado e sou a mediadora no Educa Brasil. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é um programa da TV Profissão. Aqui nós discutimos assuntos científicos e aproximamos da sua realidade. Mas principalmente somos um programa que busca mostrar para você, o nosso telespectador, o que participa, o que impulsiona esse programa, que é possível, a partir da educação, transformar as nossas vidas, a vida da nossa família e do nosso entorno. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é transmitido em vários canais. Ele é um programa multiplataforma. Estamos nas redes sociais e na televisão convencional, na televisão aí que você sintoniza na sua casa. Mas o Educa Brasil Produzindo Conhecimento só acontece porque eu tenho grandes parceiros de caminhada, professores que compartilham seu conhecimento, que vêm aqui falar com você e explicar determinadas temáticas. E como sempre, eu tenho dois convidados. Hoje, os meus convidados é o professor Cristiano e o professor Daniel. Por favor, professores, a sua saudação inicial, começando pelo Cristiano. Olá, me sinto muito bem por estar aqui. É um prazer falar sobre esse assunto, um assunto que eu sou apaixonado, que é falar sobre física. Queria agradecer o programa pelo convite em poder participar e trazer essas novidades, essa ciência para que todos possam ter conhecimento e participar também. Professor Daniel, agora a sua saudação inicial no nosso programa. Olá, tudo bem? Gostaria de agradecer aqui a esse programa, a professora Dinamara, por ter convidado por esse programa, falar de algo que a gente gosta muito, eu, professor Cristiano, que é essa divulgação científica, essa nossa vivência, e falar sobre termodinâmica é um assunto que bate o coração mais forte e é algo que é muito aplicado em diversas áreas da natureza, diversas áreas do conhecimento, engenharia, física, enfim, vai ser bem legal. Que bom! Então você que acabou de sintonizar no Educa Brasil, achou aí na televisão ou no YouTube, no Facebook? Pois é, você nos encontrou. Para um pouquinho, eu peço licença. Licença para o conhecimento entrar. E o conhecimento hoje vai ser construído a partir da temática de termodinâmica com os convidados Daniel e Cristiano, dois professores, né? Aí já com mestrado, com doutorado, pesquisadores que podem falar a partir da temática não só do achismo, mas do conhecimento científico, do que vem sendo pesquisado a respeito da temática. O Educa Brasil Produzindo Conhecimento é sempre dividido em três partes. Uma primeira parte que é muito importante e que eu faço sempre para que você que é jovem, você que é pai de família, mãe de família, que é tia ou se não se quer conhecer um outro elemento, um outro assunto ou quer até mudar de carreira. Esse primeiro momento eu peço aos professores que compartilhem como foi a sua história. Não é um momento motivacional, mas é para que você perceba que é sempre possível transformar a partir do processo educacional. Esse é o primeiro momento do programa. O segundo momento do programa é um momento em que nós discutimos a temática em que esses professores são especialistas, são pesquisadores. Como disse o professor Daniel, é um momento que o coração bate mais forte. E o terceiro momento é um momento glossário. Esse momento é assim, quando falo de termodinâmica, qual a palavra que eu tenho que deixar registrado? Mas vamos lá, o Educa Brasil é feito nessa simbiose, nesse encontro de pesquisadores que querem compartilhar conhecimento. Professor Daniel, como que foi a construção da sua história até você chegar aqui no Educa Brasil? Então, professora, é interessante porque vem muito da questão familiar mesmo. A minha mãe e meu pai foram sempre incentivadores do estudo, sempre falavam, Daniel, você precisa estudar, Daniel, você precisa estudar. E eu tive um irmão que também fez física e eu sempre gostei muito de física, sempre gostei muito de ciências. E sempre tive um livro de física ali do ladinho, né? Então, aquilo me motivou bastante. Eu já sabia o que eu queria fazer desde o segundo ano do segundo grau, e o antigo segundo grau, né? Uhum. E é interessante que foi um caminho bem natural mesmo, porque
essa curiosidade, eu sempre fui muito curioso, sempre quis saber como eram feitas as coisas e sempre fui bem estudioso. Isso é o famoso, né, o nerd, o famoso nerd. Eu gostava muito de estudar e entrei para a faculdade sem nenhuma dúvida, assim. Entrei na faculdade no bacharelado em Física na UERJ e sempre gostei de pesquisa, sempre gostei. E no bacharelado, o caminho natural é o mestrado, o doutorado. Eu continuei fazendo mestrado e doutorado lá na UERJ, no Rio de Janeiro, estadual do Rio de Janeiro. E a minha área de atuação mesmo é física de partículas teórica, mas que usa muito do ferramental matemático, que é a termodinâmica, que é o nosso bate-papo de hoje, usa também. Então veio muito da família, do incentivo familiar, de vamos lá Daniel, e eu tive a sorte de ter um irmão também que estava ali do meu lado também e foi um dos apoios que eu tive e foi basicamente uma visão, né? Você tem alguém do seu lado que estuda e que é bem sucedido na vida e a gente vê, nossa, é uma carreira legal, uma carreira atraente e que, claro, também tem a questão da gente gostar da área, da gente. Então eu segui por esse caminho justamente por uma questão familiar mesmo, foi um incentivo familiar, assim, de fato. Que bom! Você que está no Educa Brasil e chegou agora, professor Daniel, professor doutor Daniel Tedesco, acabou de compartilhar um pouquinho da sua história. E o que ele mostra? A importância da família e a importância de nós termos exemplos, né? O irmão mais velho foi o exemplo para o Daniel, mas ele sempre contou com o apoio da família. E esse caminho natural, né? Eu tenho que fazer uma graduação, depois eu vou buscar um mestrado, eu vou buscar um doutorado. Pode acontecer rapidamente, às vezes não, mas essa necessidade, essa busca pelo conhecimento, que por mais que tenha um incentivo, também tem a sua vontade individual. Obrigada, professor Daniel, por compartilhar a sua história. Agora, vamos conhecer um pouquinho da história do professor Cristiano. Como que ele chega até o Educa Brasil, um programa de televisão? Como foi a construção da sua história lá desde criança, professor Daniel? Pro Cristiano. Cristiano. Sim. Eu vou falar que a questão da família, o professor Daniel comentou, também é muito forte na minha questão profissional, na minha escolha. Eu considero que minha vida profissional começou no ensino médio, onde eu fui fazer técnico em mecânica, curso técnico em mecânica, é um curso profissionalizante. E eu só escolhi esse curso justamente por causa da família, porque em casa, sempre, na casa do meu pai, lógico, sempre teve oficina. Então, meu pai sempre gostou de ferramental e ferramenta, chave de fenda, alicate, essas coisas. E, por incentivo dele, eu comecei também a gostar desse tipo de instrumentação, de mexer com essas ferramentas. Então, a partir do momento que eu aprendi a mexer com uma chave de fenda, os meus carrinhos e brinquedos eletrônicos já estavam todos desmontados, porque o meu interesse era saber como que era por dentro. Por que aquele carrinho andava? Por que quando eu apertava um botão ele ia mais rápido, no outro botão ele parava? Então eu tinha essa curiosidade de saber como funcionava. Acabava que eu desmontava o carrinho e muitas vezes não conseguia montar, né, porque não tinha memória de como que as peças foram retiradas. Na maioria das vezes eu fazia 2 carrinhos. Né. Mas essa escolha por fazer o curso técnico veio justamente daí, por gostar de ferramentas. Que é o que a gente aprende no curso técnico mecânico, então eu aprendi a mexer com tornos, fresas. E como é um curso profissionalizante, isso me levou a fazer um estágio. É um estágio obrigatório para que você possa pegar o diploma. Então, no estágio, eu fui trabalhar numa empresa de inspeção industrial. É uma empresa onde as peças eram radiografadas para ver se tinha trincas ou coisa assim. Isso chama ensaios não destrutivos na ciência de materiais. Então, nessa empresa, eu gostei dessa característica e buscando sempre como funciona, o que é uma radiação ionizante, o que não é ionizante, me levou para o curso de Física. Então, fui fazer o curso de Física por essa curiosidade, porque além de ver funcionar, eu queria saber por que funcionava, por que aquele motor funciona daquele jeito, por que aquele sistema eletrônico funciona. E a física traz justamente isso, né? Ela explica o porquê das coisas, por que eu tenho uma corrente elétrica, o que é o calor, no caso da termodinâmica, que é o assunto de hoje. Então, é justamente essa curiosidade que me levou a isso e me fez professor, né? O curso de Física era um curso de licenciatura e bacharelado, e o curso acabou me fazendo virar professor. Ao terminado o curso, eu já lecionava em escolas públicas no estado, para adquirir essa experiência, mas eu queria algo mais. Eu falei, eu quero lecionar, eu quero ser professor de adulto, eu quero ir para uma universidade. E para a gente ingressar na universidade, a gente tem que estudar mais ainda. E aí fui buscar um mestrado na parte de engenharia, agregando aí a parte da física com a parte da engenharia lá do curso técnico, então tentando fazer aí uma rota profissional
da área que eu mais gosto, né? Então, fui lá fazer um mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais. Comecei a lecionar nas universidades, então, em 2003, eu já estava na universidade, e hoje em dia estou na Uninter aí como professor de Física, a partir de 2013, então já ingressei na Uninter como professor de Física. Então essa é um pouquinho da minha história resumida, minha história profissional, muito suor, muito estudo, muito desenho técnico, madrugadas desenhando para poder fazer o curso técnico, depois também para estudar para a graduação de Física, e nem preciso falar no mestrado, né, que é em 2 anos, mas pauleira, a gente tem que estudar bastante para conquistar o que a gente acaba trazendo aí para vocês. E agora da contrapartida, né? Eu estou com o meu aprendizado, estou ensinando outras pessoas que também estão progredindo, estão estudando, estão crescendo aí na vida com o estudo, que é muito importante para todos. Então, com a família ali, meu pai lá me incentivando com as ferramentas, foi acho que o que me levou a isso. Olha que bacana, a professora Cristiana acabou de compartilhar a sua história. O que a gente vê em comum nas duas histórias? O professor Cristiano diz, meu pai com a oficina mecânica, ou seja, o apoio da família. O que é a importância dos bons exemplos, de nós termos aí pessoas lutando, buscando pelo seu caminho, né? Por ter um sol sempre iluminando a sua vida. Mas o importante eu quero. As duas histórias a curiosidade. Por que aquilo acontecia daquele jeito? Eu quero descobrir e eu quero melhorar. Eu quero melhorar e eu quero fazer diferente. Então, duas histórias que mostram muito claramente que por meio da educação, e que não é fácil, né? A gente costuma dizer assim, todo mundo, está na televisão, você ficou chique, famoso. Mas e até chegar na televisão? Foi muito tempo de estudo, muito tempo de dedicação, muitas horas. Como disse o professor Cristiano, passei noites aí, claro, fazendo desenho técnico, porque eu queria terminar o curso técnico. Então, para você que está no Educa Brasil, veja que belíssimas histórias nós temos de 2 profissionais bem-sucedidos, jovens que têm uma caminhada ainda pela frente enorme, mas que construíram a sua história a partir da educação e do apoio com a família. Vamos entrar na nossa temática, professores? Vamos embora. Vamos falar de termodinâmica. O que a gente pode aprender? Afinal de contas, o que é termodinâmica? Quem pode começar? Bom, a termodinâmica é todas as relações que envolvem calor e trabalho. Antes de a gente começar a falar de termodinâmica, é bom deixar claro que na física, na parte de engenharia, tem muitas palavras que são confundidas com o cotidiano. É o caso aqui de trabalho, né? Quando a gente fala trabalho, você já pensa, não, cara, tem uma profissão, não é esse tipo de trabalho. Na física, trabalho é energia. Então, quando você faz uma ação, uma atividade, vou carregar um bloco e erguer um bloco a 1 metro de altura. O fato de eu aplicar uma força para erguer o objeto, eu estou realizando um trabalho. Eu preciso dispensar uma energia para fazer isso. Eu posso simplesmente ir lá com a minha mão e dispensar minha energia corporal para movimentar. Assim como eu posso colocar um cabo de aço, engatar isso no motor e gastar a energia do motor para fazer aquele bloco levantar, para fazer aquele trabalho, que é o que a gente chama em física. Então, na termodinâmica, toda vez que eu tenho calor envolvido, e essa é outra palavra que se confunde com o cotidiano, porque a gente tem a relação de calor e frio do nosso cotidiano com uma sensação térmica da pele. Então eu sinto calor, porque a temperatura está elevada, eu estou sentindo calor ou frio. Só que na engenharia e na física, essa palavra calor tem outro significado. Calor é energia. Então, qualquer equipamento que envolva calor e esse equipamento realize um trabalho, nós estamos falando então de um sistema termodinâmico. De certa forma, de uma forma bem resumida, a termodinâmica é isso. Claro que todos os outros elementos que são envolvidos com isso. Se a máquina está recebendo calor, a temperatura dela vai ser alterada. Então, nós temos ali a relação de temperatura, um conceito importante também para a termodinâmica, questão de temperatura. Outro elemento que acontece é a dilatação, a mudança de dimensões de um objeto quando a temperatura dele aumenta ou diminui. A gente chama isso de dilatação. Então, a dilatação também é algo que está envolvido com o calor, então acaba sendo agregado todos esses conceitos aí na parte de termodinâmica. Viu? Começou o programa e a gente já aprendeu um pouquinho aí que trabalho nem sempre é trabalho, mas que na verdade essa força movimenta e tem um trabalho. Professor Daniel, o que a gente pode aprender de termodinâmica? Pois talvez exista uma relação entre a palavra trabalho da sociologia com essa palavra trabalho da física também. E é interessante que a termodinâmica, ela é uma parte da física que ela estuda a temperatura, relações de energia. Energia também tem uma questão mística também, né? As pessoas citam muito a energia, coisa mística, mas a energia, quando a gente fala de energia, termodinâmica, a gente está falando de dinâmica é movimento. Então, a termodinâmica a gente pode tentar sintetizar como
a dinâmica de objetos que possuem uma temperatura, a dinâmica interna ali na questão microscópica, né? Que a temperatura é o grau de agitação, é como uma molécula está agitando em um determinado contexto, seja sólido, líquido ou gasoso. E a física estuda essas relações de trabalho, né? De como vai fluir essa temperatura em um determinado objeto ou como vai fluir a temperatura em um determinado gás. Como existe a relação de combustão também, a questão da energia num processo de combustão. Então, a termodinâmica ela é uma ciência que a gente usa muitos termos, seja trabalho, seja temperatura também, que as pessoas às vezes não sabem lidar. E tem até também a questão do mau uso da palavra calor. Quando você abre a janela, você fala, cuidado que senão o frio pode entrar, mas fisicamente isso é algo que não é muito certo. E a termodinâmica talvez seja uma das áreas, eu consigo colocar num bolo das áreas da física a termodinâmica e o eletromagnetismo, que a gente usa o tempo todo e a gente não está nem percebendo, né? A termodinâmica, para que haja vida, todos os processos termodinâmicos têm que acontecer, né? Nossos processos aqui de energia, o processo nosso fisiológico todo depende de termodinâmica e que, inclusive, é uma aplicação da termodinâmica. Os processos fisiológicos que o pessoal estuda hoje muito na academia, e a termodinâmica é uma área da física clássica, que é uma área muito antiga, né? A gente estava até conversando de 1800, 1700, que o pessoal pesquisa até hoje. Até hoje existe uma pesquisa, tanto na área de energias renováveis, tanto na área de física de partículas, tanto na área de astrofísica, que o pessoal ainda usa e pesquisa. E é uma área que ainda está muito em voga, o pessoal tem feito muitos artigos científicos. E é uma área muito rica, que não só estuda a termodinâmica, não só estuda a temperatura, pressão, volume, temperatura, mas ela vai além, vai muito além. Que bom, professor. Olha, que no meio da fala lá do professor Daniel, ele disse assim, na sociologia tal palavra tem esse entendimento, na física tem esse. Sabe a dica que nós vamos deixar para você aqui no Educa Brasil? Quando você entra numa área, nós temos os dicionários da área. Então, se eu vou para a área da educação, busque um bom dicionário da educação. Prof, eu só conheço um dicionário. Aqui. Não. Quando a gente começa a pesquisar, quer entender mais determinado assunto, você busca determinados dicionários que são de área. Então, a palavra sociologia na educação tem um conceito. A palavra trabalho na área da física tem outro conceito. E se eu pego trabalho na educação, também ele tem outro conceito. Então, assim, vejam a riqueza de uma língua, mas principalmente que nós vamos pegando essa palavra que é idêntica, escrita igualzinha, mas que tem significados diferentes dentro de cada área. Os dois professores abordaram essa temática, então é importante. E você vai chegar num nível de conhecimento que você vai ter dicionários por pesquisadores. Então, você pega um pesquisador, por exemplo, pega o Gramsci, você tem o dicionário de Gramsci. Então, eu quero entender aquele pesquisador e quais os conceitos que ele utilizava na pesquisa dele, apesar das palavras estarem aí, muitas pessoas usarem habitualmente as palavras, mas ela está dentro de um contexto. E isso é a pesquisa científica. Ah, é difícil? Não, não é difícil. Dá dor nas costas? Dá, porque você fica muito sentado, de repente estamos todos ou usando óculos ou usando lente, né? A gente não sabe, mas porque você se dedica a entender aquilo dentro da magnitude que aquilo tem, não da complexidade. A gente diz que é tão bom que você quer estudar em profundidade. Então, uma boa dica para você que está no Educa Brasil. Quando você entra na graduação, dependendo da tua área, já compra um dicionário da área. Vamos lá, termodinâmica. O que mais que a gente pode aprender? Bom, essa questão do dicionário é muito importante para todas as áreas, como a professora mencionou, principalmente na física, e a gente, como professor, sempre está abordando isso. Então, são os conceitos, a gente chama de vocabulário, que você usa na física. Entender, então, qual é a definição de temperatura, qual é a definição de calor, qual é a definição de trabalho, e para cada área vai ter um determinado sentido. Então, é muito importante essa questão do dicionário.
A questão da termodinâmica é muito curioso, o professor Daniel levantou algumas questões aqui, ele falou de moléculas, mas também falou de pressão. Então, existem essas grandezas, e aí é outra questão de vocabulário, quando a gente fala de grandeza na física, você pode pensar em tudo que se pode medir, é uma grandeza. Então, se eu estou medindo a distância entre um ponto e outro, estou medindo uma grandeza de comprimento. Se eu estou usando um relógio, estou marcando uma grandeza de tempo. Então, as grandezas são isso. Então, como eu estava mencionando, as grandezas que se pode medir na termodinâmica são chamadas grandezas macroscópicas, onde eu tenho um instrumento. É o caso da pressão. Eu posso usar um manômetro e medir a pressão num determinado gás num recipiente. Eu posso usar um termômetro e medir a temperatura. Então, essas grandezas que eu consigo medir são as macroscópicas. Já lá, quando eu penso na matéria, nas moléculas e átomos, que são reduzidos muito pequenos, eu não tenho instrumento específico para medir a energia dessas partículas, a velocidade que uma molécula tem dentro de um gás. Então, essas são medidas, que são grandezas microscópicas. E aí, o recurso é você calcular quanto vale aquela grandeza através das grandezas macroscópicas. São equações matemáticas, que a termodinâmica acaba trazendo isso, né? A termodinâmica é uma ciência relativamente nova, porque ela surgiu na Idade Contemporânea, em torno do ano de 1700, que vieram as principais ideias. E o que revolucionou e fez realmente a termodinâmica como ciência foi o surgimento da máquina a vapor. Só que a máquina a vapor surgiu com uma necessidade, na época, era a necessidade de bombear água dos poços de carvão. Então, uma mina de carvão, você vai cavando, você tem um buraco, choveu, aquele buraco enche de água. E para você continuar cavando e extraindo o carvão, você precisa primeiro tirar a água. Então, imagine um processo manual, pessoa lá com balde retirando a água de uma mina, é o tempo que não levava. Então, para acelerar o processo, se procurou uma máquina que fizesse isso, e justamente surgiu, então, a máquina a vapor, né? Uma máquina que, como o nome diz, é máquina a vapor, mas na verdade ela é uma máquina de calor, e aí começa a termodinâmica, né? O vapor é um instrumento, é o fluido de trabalho que a gente chama, que faz aquela máquina funcionar. Então, a termodinâmica surge aí, com essa máquina. Mas veja, não tem ciência ainda. Surgiu a máquina com uma necessidade e a pessoa, o ser humano fez, e o primeiro que inventou, o nome dele é Thomas Savery, ele conseguiu desenvolver uma máquina então, que funcionasse para bombear a água lá do vapor. Isso em 1698. E é justamente quando surge a Revolução Industrial. Então, a máquina do vapor foi aí a alavanca para a Revolução Industrial, porque se você vai criar uma indústria, que é o que passou a ser a Revolução Industrial, né, de pequenas manufaturas, você começou a se criar indústrias. Você precisa de velocidade, você precisa de energia para fazer isso. É justamente a máquina do vapor que vem trazer essa energia, impulsionando, então, aí, a Revolução Industrial. É claro que, na sequência, vem toda a ciência. Como é que a gente pode melhorar essa máquina a vapor? Nada mais é do que uma panela de pressão que tem um escape ali, onde é a válvula, sai um jato de vapor com alta velocidade. E você pode usar aquele jato de vapor. Então, a tendência é que aquilo volta e meia explodia. Uma caldeira de uma máquina de vapor volta e meia estava explodindo. Então, precisa melhorar aquela ciência para que isso não aconteça mais. Então, bem no decorrer dos anos ali, as ideias vão surgindo e vários pesquisadores vão se reunindo com várias ideias e surgem, então, as leis da termodinâmica, que na história e na Idade Contemporânea durou aí 150 anos, para que nós temos essa start inicial. É claro que a gente está progredindo com os conceitos de termodinâmica, mas esses conceitos fundamentais iniciais aconteceram nesse período aí, em menos de 150 anos, todas essas ideias estavam fundamentadas. Que bom, professor Cristiano, você está no Educa Brasil. Hoje eu estou acompanhada, a professora Dinamara está acompanhada do professor Cristiano e do professor Daniel. Estamos falando das aplicações da termodinâmica. Você escutou o professor Daniel, né? E o professor Cristiano agora por último, falando do surgimento da ciência e das teorias, né? Das leis da termodinâmica. E você deve estar se perguntando, mas quem que inventou isso? Pois é, mas não é quem que inventou. A ciência, antes ela tinha um nome, uma pessoa que puxava um grande espaço e começava a mostrar aquilo para o mundo. E a ciência é feita porque quando vários pesquisadores se reúnem e chegam num consenso, é isso. Opa, então nós vamos adotar isso como verdade. De repente, passam-se anos, vão se estudando, vai se analisando, e novamente esses pesquisadores e outros pesquisadores aprimoram aquele conceito. Então, o professor Cristiano acabou de explicar, né, que as leis da termodinâmica, né, elas estão em evolução, porque a ciência está em evolução, né? Você acha um determinado fato e o importante para você que está no Educa Brasil. A ciência não surge do acaso, ela surge da necessidade humana. Então, os processos de inovação sempre surgem. O ser humano precisa resolver alguma questão, então ele começa a pensar. Ele tem a reflexão.
Ele olha para aquele objeto que ele tem e ele quer sair daquela situação que às vezes não é agradável. Então, ele começa a ter ideias. Se ele elabora essas ideias, nós temos a essência aí, a semente da ciência. Professor Daniel, estou vendo que você está querendo falar. Pois é, eu queria pegar o gancho aí da sua fala, porque a termodinâmica, ela surge num contexto social, né? Ela surge num contexto ali de tentar resolver uma demanda local ali na Inglaterra, no século XVIII. Então, é interessante que uma ciência puxa a outra, porque esse processo de revolução industrial, esse processo de acumulação de capital ainda gerou economia política ainda. Não sei, olha que legal, que a física, ela está inserida no contexto social e a construção dela, ela é muito dinâmica, ela é muito rápido também, né? Que é interessante porque, imagina só, você tem uma demanda social, você tem produção e eu quero resolver um problema. Eu quero aumentar aqui a quantidade de coisas que eu preciso fazer. O que eu vou fazer? Ele se apropria da termodinâmica para construir uma máquina a vapor, para construir um carro, daqui a pouco está construindo outras coisas que o crescimento só vai aumentando, só vai agregando e só vai ajudando a sociedade. E a termodinâmica, ela é uma ciência que o professor Cristiano falou sobre os rudimentos e os fundamentos, e que é interessante que ela surge fenomenológica. O que é fenomenológica? Você olha, né, igual processo metodologia científica, você olha como isso funciona. Foi até como nós entramos na carreira, né, a curiosidade. E a termodinâmica, enquanto ciência fenomenológica, você olhar para aquele objeto e tentar atribuir uma linguagem, uma matemática, atribuir alguma coisa para ela foi evoluindo. Ela começou simplesmente observando. E depois veio Carnot, veio Fourier, Laplace, que são nomes da física daquela época, que tentaram escrever essas leis científicas conforme a matemática. E muitas das coisas que eles usaram, a gente aprende na faculdade até hoje, e são coisas que essa evolução do pensamento, tanto da física quanto da matemática, e elas vão trazendo conhecimento e essa questão da aplicabilidade para aproximar, né, para ajudar as demandas da sociedade. A termodinâmica ela é muito ela é uma ciência quase humana na brincadeira, né, de você olhar aquele objeto e tentar matematizar, você tentar dizer como ele funciona. Então, a termodinâmica vem muito nesse sentido observacional. É importante o que o professor Daniel falou, essa ligação, né, da física ou da termodinâmica com o aspecto social. Nós costumamos, enquanto professores, falar que a educação ela é serva da sociedade, e a sociedade é serva da educação, mas primeiro a educação é serva da sociedade. Se eu tenho uma sociedade no período X, e a gente tem que pensar na Inglaterra, de 200 anos, vamos colocar a Inglaterra há 200 anos, o que ela tinha? Uma Inglaterra cinza, uma Inglaterra com muitas pessoas com doenças pulmonares, uma Inglaterra com muita sujeira e precisava melhorar isso. Se queria ser um polo, né? Se a Europa queria ser um polo de um mundo, você tem que pensar isso melhor. Então, essa necessidade da sociedade melhorar, de agregar mais pessoas, de ter uma qualidade de vida, leva à produção da ciência. Por isso que é importante você que está no Educa Brasil, produzindo conhecimento, sempre ter um olhar atento a respeito da sua realidade e pensar como isso acontece e como eu posso melhorar este processo. Professor Cristiano, por favor, eu estou vendo que você está balançando a cabeça. Você quer falar, quer ensinar um pouco mais no Educa Brasil? Eu quero falar, não queria interromper o professor Daniel, eu sei que é uma conversa, mas tem que esgotar o assunto, mas eu estava ansioso mesmo para falar. Porque depois, na máquina a vapor, já em 1761, a gente temos um conhecimento que é de Joseph Black, onde ele então está derretendo o gelo, ele descobre que enquanto o gelo está derretendo, a temperatura do gelo não muda. Ela permanece em 0 graus Celsius, né? Uma escala de temperatura em graus Celsius, então a temperatura não muda. Isso é uma grande descoberta, porque o processo de mudança de fase, né? Eu tenho o gelo no estado sólido, ele sofre então fusão e tenho a água no estado líquido. Essa mudança de fase acontece em temperatura constante, né? Isso é uma grande descoberta. E o processo lá no outro extremo, né? Agora quando eu aqueço a água, você pega a água a temperatura ambiente, 25 graus Celsius, você coloca na chama de fogão, o que a chama de fogão está fornecendo para aquela porção de água? Está fornecendo energia, está fornecendo calor. E, como a gente disse no início,
Quando um objeto recebe calor, a temperatura dele começa a aumentar. Então, a temperatura da água começa a aumentar. Mas isso não é indefinidamente. Vai chegar num estágio de temperatura que é a 100 graus Celsius, onde a água novamente vai mudar de fase. Vai passar da fase líquida agora para a fase gasosa. Então, é quando a água está borbulhando ali, está sofrendo ebulição, nós temos exatamente esse momento. E a temperatura da água, então, é 100 graus Celsius. Por mais que você aumente a chama do fogão, você só vai gastar gás, porque a temperatura daquela panela vai continuar sendo 100 graus Celsius. Eu vou ligar duas bocas, eu quero cozinhar o arroz bem rápido. Não adianta, a temperatura da água vai continuar sendo 100 graus Celsius. E aí o que a gente faz, professor Dinamarca? A gente vai lá e abaixa a chama do fogão quando a água está em ebulição, não é isso? Isso é um conhecimento da termodinâmica, que a gente usa porque os nossos pais passaram esse conhecimento e a gente usa para economizar o gás. Mas o Joseph Black, em 1761, então, ele fez essa grande descoberta. Na sequência vem outros pesquisadores, o professor Daniel já citou aqui o Laplace e Lavoisier, então dois grandes cientistas, Lavoisier lá químico, né? A lei de conservação da massa, e Laplace, um grande matemático aí que desvendou aí os mistérios, as equações matemáticas para o movimento dos astros, né? Eles fazem uma outra grande descoberta, que é a criação de um instrumento para a gente fazer medidas de calor. Calor e energia não teria como medir isso, que é justamente o calorímetro. Então, eles desenvolvem o calorímetro, que hoje em dia nós temos em casa nosso calorímetro, que é uma garrafa térmica. Então, baseado nos conceitos lá de transferência de calor, o funcionamento da garrafa térmica é muito parecido com o calorímetro desenvolvido aí por Laplace, onde então ali naquele instrumento ele pode fazer experiências de trocas de calor entre os objetos. E também aconteceu aí nessa época aí. Essa descoberta, então, deles aí com o calorímetro. Também temos aí Benjamin Thompson, né? Na sequência, ele serviu o exército e observou que na fabricação dos canhões, então, tem lá um tubo metálico de bronze, e eu tenho que furar aquele tubo com uma broca, que é o canhão, né? E quando ele está observando aquela broca furar, ele refuga uma ideia que se tinha do calor, porque se achava que o calor, copiando o que acontecia com a eletricidade, que a eletricidade a gente vê que são fluxos de cargas elétricas, né? Num condutor a gente tem cargas elétricas movimentando, então tem um fluxo elétrico. Então, ainda indo em relação a esse conceito, se estabelecia que o calor também teria um fluxo, seria movimento de matéria de um para outro. E ele, quando está vendo a broca furar o canhão, ele não vê essa transferência de matéria da broca para o canhão ou do canhão para a broca. E então ele refuga essa ideia que já vem sendo construída há muito tempo, que o calor não é um fluxo de matéria. E começa a surgir a primeira ideia que calor é energia. Então ele traz a primeira ideia de calor e energia com essa observação de uma broca furando o canhão. Então as observações são muito importantes na física. A gente tem que observar o que acontece e tentar extrair uma boa ideia daquilo. Foi o que aconteceu aí com o Benjamin Thompson nessa época. Então assim vão surgindo as ideias e vão construindo, como a gente estava dizendo, a teoria envolvida aí na termodinâmica. Claro que na sequência tem outros, mas eu não quero me estender muito aqui. Vou deixar um pouquinho para o professor Daniel também falar sobre essas ideias. Professor Daniel, passou a bola para você aí, ó. O calor foi para você agora, energia. Pois é. E calor definir calor foi onde foi complicado, inclusive. O professor Cristiano falou da definição que o pessoal chamava de calorífico, não é? Se eu não me engano. Calorífico, energia então, calorífica. Energia calorífica. Mas a energia, essa palavra energia, que muita gente faz mau uso dela, é simplesmente você atrelar a uma quantidade física a uma questão dinâmica. Por exemplo, a energia por conta de eu estar em alguma altura. Né? Uma bolinha, se eu pego uma bolinha aqui, exemplo clássico do físico, né? Tem uma bolinha aqui e largo ela aqui, ela tem uma energia, que a gente chama de energia potencial. Quando a gente solta, a gente exige, quer dizer, a Terra está exigindo que ela vá para baixo, e há essa dinâmica. Então tem essa energia armazenada como uma bateria, né? Uma bateria. E na termodinâmica, essa energia, ela está atrelada à temperatura, ao grau de agitação das moléculas, né? E a termodinâmica é basicamente uma ciência meio oportunista, né? Ela aproveita um fluxo de energia, ela coloca uma máquina ali no meio para abençoar a sociedade, né? Porque a gente tem a máquina a vapor do professor Cristiano, mas a gente também tem outras máquinas que funcionam da mesma maneira como o refrigerador, o ar-condicionado, né? Que aí começou a se pensar nas leis da termodinâmica, que aqui, essa lei que eu estou tentando explicar aqui, de acordo com essas máquinas, né? São as primeiras e a segunda lei, na qual você aproveita essa energia em trânsito, que a gente chama de calor, que é uma energia
por conta de uma diferença de temperatura, você tem um corpo quente e um corpo frio, esse corpo quente vai esquentar o corpo frio e não o contrário. Aquele que tem muita temperatura, ele não vai roubar de quem tem pouca. Então, há uma distribuição ali de temperaturas e o físico, naquela época não era muito físico, todo mundo era meio que matemático, químico misturava as ciências, filosofia. Né? Naquela época ali, eu acho que é na questão do iluminismo que a filosofia começou a se desmembrar. Então, ali todo mundo era muito igual. Daniel Bernoulli, imagina, né? A gente estava até conversando antes aqui, imagina estudar com Fourier, Laplace e outros ali. Mas, enfim, a termodinâmica ela vem nessa brincadeira de você aproveitar um fluxo energético para uma demanda, para resolver um problema. E surgiram aí as máquinas que ajudam, né? A gente está aqui no ar-condicionado porque antigamente as pessoas pensaram e fizeram toda a questão da observação e justamente para resolver determinados problemas, né? A ciência surgiu, a física ela surge muito na antiguidade por conta de resolver de demandas, né? Até a própria física moderna, né? Que tem a ver também com termodinâmica, que é a questão lá da radiação do corpo negro, que a gente chama lá, ela foi de um problema industrial, porque quando eu esquento um metal, ele começa a emitir luz. Uhum. Não se sabia muito bem, e isso tem, a termodinâmica tem isso também. Então, essas demandas da sociedade que surgem e ajudam, né? O curioso, o físico está ali inserido, físico, engenheiro, ele está ali inserido para resolver um problema e a termodinâmica é uma ferramenta enorme para resolver muitos problemas do nosso dia a dia. Que bom, professor Daniel. Hoje nós estamos no Educa Brasil produzindo conhecimento, discutindo termodinâmica e suas aplicações. Você deve estar pensando assim, não, termodinâmica é um assunto que eu não uso. Mas se seu pai tem uma oficina mecânica, se vocês têm aí uma empresa de refrigeração, sabe aquela empresa que sai consertando refrigeradores no bairro da cidade? Tem lá no seu bairro da cidade, tem uma empresa que faz isso, ele está usando termodinâmica. E não fica falando, é termodinâmica. Ou ainda um outro exemplo que o professor Cristiano deu, e eu vou acrescentar mais um. Ele deu que quando você está fazendo lá, sua mãe está fazendo aquela comidinha boa para você no domingo, e ela diz assim, o arroz agora eu posso desligar, ou deixar o fogo mais baixo, porque já esquentou, a temperatura chega numa altura e não vai subir para além disso, chegou em 100, é 100. E aí, então, o que acontece? Ela diminui o gás, ou melhor, né, professor Daniel? Tem um exemplo da termodinâmica novo aí, que você tira, de fato, fecha o gás, coloca o pano, coloca a tampa e continua cozinhando da mesma forma, porque a água já evaporou e segura o calor ali, né? Ainda tem o calor da chapa do fogão, Isso! Né? Ela mantém ali e vai cozinhando. Hoje em dia as panelas já são fabricadas para aproveitar justamente, ela tem o fundo dela uma camada de cobre, o cobre ele armazena o calor e ele mantém a panela então aquecida por mais tempo. Era a questão da panela de ferro que se usava antigamente, né? E a professora falou da questão do ar-condicionado. Na hora de instalar o ar-condicionado deve ser instalado na parte de cima do ambiente, né? Porque se você vai gerar frio, geralmente se usa o ar-condicionado para refrescar o ambiente, então talvez eu tenha usado, eu fui cair no cotidiano usei a palavra frio, né? Mas um gás com uma temperatura menor, o fluxo então desse gás é que ele vai descer, né, por causa da densidade dele, então ele vai se acumular na parte de baixo. Se você colocar o aparelho na parte inferior do ambiente, ele vai refrescar aquela parte de baixo, a parte de cima não. E aí todo mundo tem que ficar sentado no ambiente, né, para ficar na parte fria, porque se você levantar na parte de cima, então o calor vai estar acumulado. Então tem essa questão também das aplicações da termodinâmica. A gente está falando de termodinâmica, mas tem uma pessoa que a gente não pode deixar de citar aqui, ele é considerado o pai da termodinâmica, na verdade são dois, né, que é James Prescott Joule. Joule, o nome dele, ele foi tão importante na termodinâmica que o nome dele virou unidade de energia, unidade de calor é o Joule. Então, quando eu falo eu transferir 100 joules de energia, né, o Joule justamente, a unidade dessa grandeza é em homenagem a ele, tamanha importância dele na termodinâmica. E ele fez algo bem simples, ele descobriu a conservação da energia, muito parecido com o que o Lavoisier fez, a conservação da massa, ele descobriu a conservação da energia. Então, num ambiente termicamente isolado, e aí, o que significa termicamente isolado? Que o calor de fora desse ambiente não pode entrar,
e o calor de dentro do ambiente não pode sair. Então, toda a energia na forma de calor que está armazenada dentro daquele ambiente se conserva ali dentro. Eu posso trocar o calor de um objeto para outro, por exemplo. Mas se eu somar as energias caloríficas de todos os objetos ali dentro, permanece constante. Então, a lei da conservação da energia é a primeira lei da termodinâmica, responsável, então, foi Joule. Né? E temos a segunda lei, aí é o segundo pessoa importante aí, que é o Thomson, Benjamin Thomson, não me fugiu, é William Thomson, ele conhecido como Lord Kelvin, e aí tem a escala de temperatura, a escala Kelvin. Escala Kelvin. Quem trabalha em laboratórios, quando a gente está medindo temperatura, a gente não mede em graus Celsius, que é o nosso costume aqui no Brasil. Existem outras unidades, que é o grau Fahrenheit, mas também existe o Kelvin, a unidade Kelvin de temperatura, que é uma unidade também no Sistema Internacional de Unidades, justamente por causa desse pesquisador, Lord Kelvin. Ele, na verdade, não descobriu, mas ele fez um compilado de outras ideias e conseguiu estabelecer a segunda lei. Mas quem foi responsável por essa lei foi Sadi Carnot. Sadi Carnot, ele desenvolveu toda a teoria para o funcionamento das máquinas térmicas, para o funcionamento das máquinas a vapor na época. Então, ele fez um descritivo lá de como a máquina deve ser feita para ela funcionar o melhor possível. Isso, então, foi a pesquisa de Sadi Carnot. E Lord Kelvin aproveitou essa pesquisa e conseguiu, através dela, extrair a segunda lei da termodinâmica. E a segunda lei, na verdade, fala que é como eu devo fazer para construir uma máquina, é o que faz a segunda lei. Como o professor Daniel falou, o calor sempre flui do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso é uma premissa aí da segunda lei da termodinâmica. E essas duas leis estabelecem todas as informações para que eu possa fazer o estudo, então, da termodinâmica. Bom, você está no Educa Brasil e nós estamos aprendendo a respeito de termodinâmica e suas implicações. Parece uma coisa do outro mundo, né? Mas quando você começa a falar com gente que entende, com pesquisadores que estão nos seus cursos ensinando para outras pessoas, porque se dedicaram, estudaram, e estão ensinando, a gente percebe que termodinâmica, então, está no nosso cotidiano, na nossa vida. Não é, professor Daniel? Com certeza, professora, com certeza. E a gente começa a pensar na primeira lei, segunda lei. Geralmente o pessoal não gosta muito de ficar falando de matemática, mas é graças a essas leis aí que quando a gente pega o nosso refrigerante e coloca lá no congelador, ele não sai mais quente do que eu coloquei, né? Porque essa questão do calor, que o professor Cristiano está dizendo, de sair de um corpo quente, né? Vamos falar, tentar ser menos preciso, mas mais didático. Um corpo quente para um corpo frio, justamente para dizer o caminho natural das coisas. Que inclusive a termodinâmica, a abordagem mais moderna dela, ela diz o porquê a gente não consegue ter viagens no tempo, sabia disso? Poxa, a gente não vai ter viagens no tempo. Eu estava esperando que a gente teria viagens no tempo. Essa termodinâmica, hein? Pois é. Brincadeira. Ela atrapalha o nosso... Por que a gente não pode voltar lá? Poxa, eu queria visitar meu avô lá, na época eu era criança e tal. Não, a termodinâmica não deixa. Inclusive, foi essa questão do que o professor citou, o Carnot, né? O ciclo de Carnot, que o pessoal fala muito. Ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é a máquina com maior rendimento. Tentando conectar isso com energia, não existe uma máquina que a gente chama de o que a gente chama de moto perpétuo. Não existe uma máquina que você consegue aproveitar 100% esse fluxo de energia. Sempre um pouquinho ele vai se perder, exatamente. E é por conta desse... É difícil você conectar essas duas brincadeiras que eu acabei de falar aqui, de termodinâmica e viagem no tempo, mas a termodinâmica ela te dá um caminho natural da vida, por exemplo. Assim. Tem um pensador, um físico, químico mais recente, que é o Ilya Prigogine, que ele pegou a termodinâmica e aplicou em sistemas biológicos. E ele fala, né, porque... Existe a terceira lei da termodinâmica, que eu nunca lembro, vou ser sincero para você. Na verdade, é a lei zero, né? Não, tem a terceira. Tem a lei 0, a lei 1, a lei 2 e a lei 3, que é a dos cristais, a entropia dos cristais. Mas deixa quieto esse negócio. Ele pegou lá... senão a gente vai complicar demais, o papo aqui é Ele já não me deixou viajar no tempo. E agora não vai lembrar e vai ficar devendo, então vocês vão ter que voltar num próximo programa. Para falar da terceira lei. Para falar da terceira lei, correto? Então vamos lá, professor, continue. Pois é, e nessa questão da termodinâmica de dar um caminho natural, é que a gente tenta sempre chegar no máximo, na máquina mais perfeita, que é a máquina de Carnot.
E tem tudo a ver com nossas demandas atuais, né? De uma sociedade que correu muito além do que deveria na questão do consumo, das reservas naturais. E toda essa briga com a questão do combustível fóssil, com relação à geração de energia, né? A questão da energia elétrica, nuclear, tentar diminuir o consumo com a gasolina e com o óleo diesel, enfim, vem justamente na tentativa de ter uma máquina perfeita, de tentar ter algum processo que seja o mais perfeito possível no modo da termodinâmica, já que a gente não consegue nem voltar para trás, né, e nem ter todo o fluxo de energia aproveitado, vamos tentar pelo menos minimizar essa quantidade de matéria, essa quantidade de energia que a gente precisa, maximizar a quantidade de energia que a gente precisa para as demandas nossas aqui, para ligar nossa televisão, nosso celular, para a gente se movimentar pela cidade. E a termodinâmica ela ajuda muito nisso, ela é a ciência por trás de toda essa questão energética. O professor Daniel acabou de falar uma coisa que é muito importante. Muitas vezes você está lá, e agora eu vou puxar para o dia a dia e vocês vão falar isso cientificamente depois. Você tem a sua casa e você instalou o poste de luz em determinado local. E você quer que aí a companhia de energia vai e coloca a energia no seu poste. Ah, mas a energia lá na minha casa está chegando diferente. Por quê? Porque tem uma questão de condução. Então a energia vai se perdendo no decorrer disso. E muitas vezes as pessoas não percebem, entram em discussão com as companhias de energia, mas tem uma ciência explicando tudo isso, que não é só a termodinâmica, mas é o desgaste mesmo dessa energia até ela chegar naquele ponto que você vai precisar. Falei muita coisa errada, professores? Não falou nada errado. Talvez só o jeito de falar que foi um pouquinho diferente. Eu entendi. Aí a professora está saindo um pouquinho do contexto da termodinâmica, indo para a parte da eletricidade. Isso. Nós temos aí a lei de Ohm, né? Que todo condutor de energia elétrica, de corrente elétrica, ele fornece uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Ele não quer que a corrente elétrica passe por ele, de certa forma. Vamos dizer assim, é resistência, ele resiste à passagem. E essa resistência, se a gente pensar em nível atômico e elétrons que formam a corrente elétrica, há uma colisão entre as partículas que vão se deslocar formando a corrente e as partículas do material que não se deslocam. Então essas colisões acabam gerando calor devido a essa resistência. É o efeito Joule. Joule também foi responsável disso. Curioso que Joule, quando começou a estudar, ele era filho de cervejeiro na Inglaterra. E na fábrica tinha uma máquina a vapor. Mas ele não começou estudando a máquina a vapor, ele começou estudando a corrente elétrica porque era moda na época, né? Já tinha surgido o motor elétrico, só que o motor elétrico não tinha a eficiência que se esperava. Ele consumia muito mais líquido de bateria e os metais para construir a bateria, o custo era caro do que o trabalho, né? A energia que ele acabava dispensando. Então ele é muito caro. E Joule começou a estudar isso. Como que funcionava o motor elétrico. E ele viu que a ineficiência dele é justamente por causa do aquecimento, por causa da resistência elétrica que ele surgia lá dentro. E aí ele estabeleceu então a lei de Joule, que é usada no chuveiro elétrico, que a energia elétrica é transformada diretamente, a passagem da corrente elétrica vezes o tempo com que essa passagem está passando por aquele condutor, né? E aí isso acaba gerando um aquecimento, você coloca aquele fio todo enrolado dentro da água e ele vai então aquecer a água, né? E isso aí nós temos o funcionamento do chuveiro elétrico, né? Então, também é uma questão, acabamos falando de correntes elétricas e acabamos voltando lá para Joule, né, com essa descoberta que ele fez. Depois, claro, ele viu que a questão era energia, né? Energia, calor que acabava gerando, e aí ele foi estudar calor e sim, ele foi no caminho aí que levou ao desenvolvimento da primeira lei. Que maravilha! Você está no Educa Brasil produzindo conhecimento. Os nossos convidados hoje, professor Daniel e professor Cristiano. Nós vamos para o momento final do Educa Brasil produzindo conhecimento. É sim, uma conversa boa, termodinâmica e suas implicações está acabando. Mas nós vamos para um momento muito importante do Educa Brasil produzindo conhecimento, que é o momento glossário. Sabe por quê? Quando você está aí numa conversa com aquela namoradinha ou com alguém que você quer falar, eu entendo de termodinâmica, os professores vão nos mostrar 2 conceitos, 2 palavras que você não pode esquecer. Outra coisa, termodinâmica, ela tem as implicações do cotidiano e não são muitas e muitas leis. Aprendeu algumas, você já vai dominar e vai conseguir falar e, quem sabe, fazer umas experiências a respeito de termodinâmica. Vamos para o nosso momento glossário. Professor Daniel, você está no Educa Brasil e agora no momento glossário.
Qual é o seu conceito? Poxa, é difícil pensar num só, né, professor? Eu vou falar um aqui que não foi falado, talvez, que é a entropia. Entropia é um conceito que é muito mistificado, talvez, até pelos próprios físicos, que é o grau de desordem de um sistema. E por que ele é importante? O grau de desordem de um sistema, ele te diz a quantidade de energia que você consegue aproveitar de um sistema. E é uma palavra tão grande, que as outras ciências se apropriaram, que o pessoal da teoria da informação e inteligência artificial acabou utilizando essa entropia como é uma desordem, né? Então, o pessoal lá da comunicação, da ciência de dados, usa a entropia como a desordem dos dados, o que eu consigo tirar de informação daqueles dados. Então, entropia eu acho que é um termo legal, o desordem de um sistema. Então, o professor Daniel aí trouxe a sua contribuição no Momento Glossário, falando que entropia é a desordem do sistema, né, professor Daniel? Agora, professor Cristiano, você está no Educa Brasil, produzindo conhecimento, e no Momento Glossário, qual é a sua palavra, o conceito quando falamos de termodinâmica? Eu vou aproveitar aqui o gancho do professor Daniel, falar da entropia, que é a desordem, a tendência do universo é a desordem, por incrível que pareça, é estar desorganizado. A gente pensa justamente ao contrário, mas não. E uma outra questão é o equilíbrio. Então, que a sua vida não chegue nessa desordem e que você consiga manter o equilíbrio, assim como traz a termodinâmica, conservando então os valores, né, que é a conservação dos valores no lugar de conservar a energia. Que bom, olha, equilíbrio numa questão de colocar em ordem, né, professor, de conservar as questões dos valores na termodinâmica. Pois é, o Educa Brasil é assim, quando a conversa envolve educação, conhecimento cotidiano, você fica aí grudado na telinha, ou no seu telefone, ou na televisão, né, ou no computador, mas disposto a aprender. E hoje nós falamos de termodinâmica e suas implicações. Professor Daniel e professor Cristiano, nós vamos para as considerações finais. Por favor, vocês têm aí 2 minutinhos cada um para fazer as considerações finais quando falamos de termodinâmica e suas implicações ou aplicações. Por favor. Professor Daniel? Então, obrigado. A termodinâmica ela é uma ciência, é uma parte da física fascinante. E essa dicotomia ordem-desordem, equilíbrio, não equilíbrio, que é legal porque, só para terminar de maneira bem filosófica, né, o universo ele tende ao caos completo, na desordem completa, mas no equilíbrio térmico. Quando entrar em equilíbrio térmico, o universo já chegou ao seu máximo grau de entropia. Que é engraçado, né, gente? Essas quantidades que são dicotômicas. Mas a termodinâmica, não para terminar de forma filosófica, mas a termodinâmica é uma ciência muito interessante, que está no nosso dia a dia sempre. Eu discordo um pouquinho do professor quando ele falou do eletromagnetismo e a termodinâmica, a gente ter setorizado, né? A gente uniu a termodinâmica com o eletromagnetismo, mas tudo é física, né? Tudo é ciência e tudo ali é conhecimento. E pare para pensar aí, quando você está fazendo, né, aquele seu macarrão, quando você está fazendo feijão, o que está ali por trás, tenta pensar, poxa, mas o que é esse grau de agitação, o que é essa energia que o professor tanto fala. Então, esse é o recado para você entender a termodinâmica e começar a gostar de ciência também. Que bom, ó, o professor Daniel fez as considerações e uma provocação para que você lembre dele até o próximo Educa Brasil, ou melhor, que você lembre da termodinâmica bastante tempo aí, quem sabe isso te leve para um curso de graduação. Termodinâmica é estudado nos cursos de física, de química, de engenharia, né? Então, várias áreas, a área médica estuda bastante também a questão da termodinâmica, né? Mais as engenharias, física, química, matemática. Mas fez um convite aí para você observar no seu cotidiano e depois ir buscar aprendizagem, conceitos científicos. Agora, professor Cristiano, suas considerações finais. É uma questão difícil, né, de trazer uma parte filosófica, falando de termodinâmica, mas é uma ciência que realmente está enraizada em tudo. A gente estava conversando antes do programa. Hoje em dia, as leis da termodinâmica são aplicadas até na economia, porque
Se existe uma quantidade de energia e essa energia é conservada, pensa em dinheiro. Existe uma quantidade de dinheiro e essa quantidade de dinheiro deve ser conservada. Nós estamos aqui os três, se a gente abrir a carteira de cada um, a gente vai somar um total de dinheiro, né? Que dentro dessa sala aqui vai se manter conservado. Agora, em qual carteira ele vai acabar no final é que é o mais importante. Tomara que seja a sua empresa progrida, seguindo essas ordens da termodinâmica, né? Que isso se mantenha e se conserve. E a aplicação da termodinâmica, seja na sua residência, no momento que você está cozinhando, são leis muito importantes e vale a pena conhecer, né, para as aplicações do dia a dia. Olha aí, que boa dica do professor Cristiano. O que ele disse para você? Você que tem essa pequena microempresa, um empreendedor individual aí. Primeiro, não se menospreze. Você tem um conhecimento empírico que pode se transformar científico. Ao transformar esse conhecimento de forma científica, você com certeza vai agregar mais clientes para a tua empresa, você vai ter um serviço com mais eficiência, por consequência, aquela concentração de dinheiro que o professor Cristiano preconizou aqui vai acontecer. O Educa Brasil, produzindo conhecimento, é isso. Nós colocamos a ciência, o processo educacional, próximo do nosso cotidiano, sempre pensando na perspectiva de que a educação pode nos levar num caminho melhor, de que a educação não tem esquerda nem direita, tem o processo educacional construído com a ciência para vivermos melhor em sociedade. Eu sou a professora Dinamara, agradeço ao professor Daniel, professor doutor Daniel, ao professor mestre Cristiano por estarem aqui no Educa Brasil, produzindo conhecimento e democratizando a todos. Até breve. Tchau, tchau.